Olá, muito boa tarde, tudo de bom para você? Está no ar, hoje é um dia muito especial, hoje é quarta-feira, nós temos o nosso quadro Trocando Ideias, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais com você sobre isso. Antes eu quero fazer uma retratação de um número errôneo que eu dei no início do programa, falando do caso daquele médico anestesista que estuprou uma paciente que acabara de ter um filho lá no Rio de Janeiro. Quero agradecer demais a Cristiana, que estava acompanhando a gente, nos mandou um e-mail, me ajudando a fazer essa correção. Eu havia dito que todos os dias no Rio de Janeiro, pelo menos 14 mulheres são estupradas em hospitais. Não é verdade. Na verdade, a cada 14 dias, uma mulher é estuprada num hospital no Rio de Janeiro. Então fica aqui a correção. Como a própria Cristiana falou no e-mail, já é uma notícia tão ruim, já são números tão absurdos, já são histórias terríveis que a gente tem assistido e visto, infelizmente, presenciado, como nós vimos nas imagens de ontem, para que esse número seja ainda aumentado. Então, obrigada, Tatiana. Só relembrando, a cada 14 dias, uma mulher sofre estupro numa unidade de saúde hospitalar no Rio de Janeiro. Bom, vamos voltar agora para falarmos do nosso debate. Estou aqui com algumas das nossas convidadas. A Olga Tessari está aqui conosco, a Juracy também. Daqui a pouquinho a Bispa Sônia vai estar conosco também pelo Skype. Nós vamos falar do lançamento deste livro, O Reencontro com a Vida, que a Bispa Sônia vai lançar no próximo sábado. É uma história de vida emocionante, real, e que tem ajudado muitas pessoas a lidar com as perdas. Porque você sabe, quando eu preparava hoje esse debate, e eu só quero falar isso para vocês antes de nós começarmos a conversa, quando nós perdemos algo ou alguém, nós sentimos dor. Essa dor, ela é imensurável. Na verdade, a dor é o quarto sinal vital, já é considerado o quarto sinal vital para que nós possamos iniciar um tratamento médico. Então, existe uma maneira dos médicos medirem a intensidade da dor para que o tratamento seja adequado para aquela pessoa. E por que é medido? Porque cada um sabe o quanto dói no seu próprio corpo. Agora, quando nós falamos em perdas, nós estamos falando de sentimento, nós estamos falando de dor na alma, nós estamos falando de coração machucado. Então é diferente e é muito difícil mensurar a dor da Juracy, que perdeu o filho há 8 anos, e não se esquece disso, ele morreu de uma maneira trágica. A dor da Bispa Sônia, que perdeu o Tid também já há 6 anos, se não me engano, e também da mesma maneira. De uma maneira trágica, porque você sempre espera que a situação seja revertida. Ou, no caso da dona Juracy, que foi um assalto, você espera que isso não aconteça. Então, nós estamos aqui hoje para falar sobre isso, porque a Olga também está aqui conosco. Por várias vezes nós já falamos de superação, mas quando nós temos um exemplo, que através de um livro, ele pode se espalhar e fazer com que esta dor na alma amenize e as pessoas... não é nem sofrer menos, mas as pessoas aprendam a lidar com aquilo de uma forma que possa continuar vivendo, que possa ter um reencontro com a vida, é o nosso objetivo. O Tudo de Bom para Você, ele é feito justamente para te dar orientações para que você tenha uma vida melhor, uma vida física mais saudável e mental também. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Daqui a pouquinho eu já vou chamar a Bispa Sônia para estar conosco também. Enquanto isso, eu já quero contar para você a história da Juracy. Em outubro de 2014, a Juracy voltava com o filho dela para casa, depois de um dia muito especial, que foi a degustação daquilo que ia ser servido no casamento dele. Aconteceu um assalto ali e o Tiago foi baleado. Na frente da Juracy, que é uma coisa que eu quero te agradecer, Juracy, por você estar aqui com a gente, porque eu sei, eu não consigo mensurar a sua dor, porque é você que sente. Mas eu imagino como é difícil a gente perder uma pessoa que a gente ama. Então, eu estou muito honrada de ter você aqui com a gente, porque eu sei que esse programa ele também é especialmente para você. Para que, através do exemplo que a gente tem, você também possa... Claro que você não vai esquecer nunca, mas que você possa respirar e continuar vivendo da melhor forma possível. Porque recordar é sempre difícil, né? Muito. Muito difícil. Eu sou sincera em falar. Até hoje, eu não acredito que eu passo por isso. Para mim, isso não aconteceu. É muito difícil eu imaginar que, em questão de segundos, eu perdi meu filho para pessoas que
não são gente, me desculpa, eu só posso falar isso, não são gente. Gente, chegando em casa, ele tinha colocado o carro na garagem, eu tomo muita água, e ele colocou o carro na garagem. Eu estava fechando o portão na época, o portão não era automático, hoje eu pus automático, achei que era mais rápido. Eu estava fechando o portão, já faltava um tanto assim, ele me chamou, mãe, a sua garrafinha de água. Eu voltei, mas foi tudo tão rápido, tão rápido. A garrafinha caiu no chão. Eu fiz, Tiago, achei que ele estava brincando comigo, que ele sempre brincava. No que eu baixei para pegar a garrafinha, que eu levantei, eles já estavam com ele no meio da rua. Perto da rua, tiraram ele, não sei como, do carro, porque não deu para ouvir. No meio da rua, com 2 atrás dele e um com um revólver no meio da rua. Eu assustei. Quando eu vi, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia. Não deu nem tempo. Eu fui correndo para esse, com um revólver no meio da rua. Porque eu nunca tinha visto revólver na minha vida. Eu lembro como um revólver prata. Eu segurei na mão dele e eu falei alto. Eu falei, por favor, vai embora. Assim, eu tenho prédio em volta da minha casa. Do assassino. E falei, por favor, vai embora. Só que ele estava muito drogado. Muito. Você percebia. O que aconteceu? Para ele, sujou. Na linguagem dele, sujou. Todo mundo ouviu isso. Tem até no delegado falou nas oitivas. Ele foi até meu filho falou, já te entreguei a chave, o que mais você quer? Ele não respondeu, ele encostou o revólver, abraçou meu filho, encostou o revólver na cintura e atirou. Meu Deus. Só que eu não ouvi o tiro, entendeu? Meu filho cambaleou, ele mostrou assim para mim, não tinha sangue, ele entrou na garagem, ele caiu. Aí ele falou para mim, mãe, chama o 90, foi aí que eu entrei em desespero. Eu só queria dizer o seguinte, meu filho começou a trabalhar cedo, meu filho começou como telemarketing. Meu filho foi para a Avon, começou a pagar a faculdade dele. Ele trabalhou 10 anos na Avon. O Tiago subiu muito rápido porque ele gostava, eu não paguei nada, ele pagou, ele fez pelo FIES. Ele viajou o mundo, ele foi chamado para ser gerente da Nespresso. Ele viajou o mundo. O Tiago falava línguas. Isso tudo por conta dele. Na época ele estava fazendo MBA em Sorocaba. E ele ia se casar. Ele ia se casar há exatamente um ano, dia 3 de outubro de 2015. Exatamente. A noiva ia voltar com a gente para casa. Naquele dia ela queria voltar. Eu fiz, filha. Ele falou, amor, você tem uma reunião em Higienópolis, mas fica mais perto da sua casa. Ela, amor, mas eu quero ir, aquela coisa. E ela falou para mim, tia, o que eu faço? Que ela me chamava de tia. Eu fiz assim, amor, nunca falei isso, sempre falava, não, vamos, se você não tiver roupa, você usa uma roupa da tia. Eu falei, amor, faz o que teu coração mandar. E não sei porquê, ela foi embora, entendeu? Graças a Deus, porque eu não sei o que teria sido. Então, eu só quero dizer assim, ele foi um menino que ele conquistou desde baixo, tudo, ele batalhou, ele chegou com 28 anos no topo, foi notícia internacional, foi notícia nacional. Então não defendam, eu só peço para todo mundo, eu falo isso, não defendam crianças que vão para o mundo do crime, não dão diploma para elas porque elas sofreram na infância. Vamos ajudar essas crianças na educação, no esporte, eu ajudo. No interior eu levo tudo, eu ajudo, mas não fiquem colocando na cabecinha delas, porque vocês sofreram na infância, vocês têm diploma para virar como uma justificativa. Eu não aceito isso, entendeu? Daqui a pouquinho a Bispa Sônia vai estar com a gente também, a hora que tiver tudo pronto, os meninos me avisam, enquanto isso eu vou conversando com a Olga. Olga, você sabe que a gente sempre fala da dor como algo muito difícil de superar, e a gente sabe que essa é uma verdade, né? Sim. A Bispa Sônia já está na linha para conversar com a gente. Bispa, boa tarde. Obrigada da senhora estar aqui com a gente. Boa tarde, Keila. É uma alegria ter a senhora aqui com a gente. Alegria estar com você de novo. Boa tarde, querida. Fugiu o seu nome. Juraci. Juraci, boa tarde, Juraci. Eu estava ouvindo aqui o seu depoimento e o meu filho também era alguma coisa assim.
Ele também falava muitas línguas. Ele falava mais de 5 línguas. Idiomas. Ele era uma pessoa brilhante, brilhante mesmo. E no meu caso, não foi ele não foi morto, assassinado. Parece que foi um plano para assassinar, porque ele tinha 2 transplantes renais, um stent e um médico famoso. Ele foi numa consulta com a esposa dele, para a esposa fazer a cirurgia, e ele tinha um refluxo. E o médico o convenceu a fazer a cirurgia. Quando foi para fazer a cirurgia, esse mesmo médico trouxe um outro que fazia uma cirurgia não autorizada, sem ninguém da família saber, sem meu filho saber. Ele falsificou o diagnóstico do meu filho. Falou, meu filho tinha, assim, 2 transplantes renais e um stent, mas ele não era diabético. Falou que meu filho era diabético. Chamou esse médico para fazer essa cirurgia proibida. E, no 9 de julho de 2009, meu filho entrou em coma, ficou em coma por 7 anos, e 14 de dezembro de 2016, Deus o recolheu. E eu entendo muito, mas muito bem a sua dor. Você estava falando e a gente tem toda a identidade de ter uma pessoa. Para você ter uma ideia, tanto que ele achou que era uma coisa tão simples, ele era um bispo também, essa cirurgia, ele nem falou para a gente, nós estávamos nos Estados Unidos, ele nem falou para a gente que ia fazer essa cirurgia, era uma quarta-feira, e ele agendou para pregar no domingo. Quando chegou no domingo, ele não veio, a bispa que estava no altar me ligou, falou, bispa, sabe de alguma coisa do TID? A gente liga, ele não atende, ele não responde. Aí que nós ficamos sabendo, mas já tinha complicado, e mais outras 4, até que ele entrou num coma. Durante 4 anos, ele recuperou, porque ele saiu, quando eu cheguei, ele punha 4 bolsas de colostomia desse tamanho, pretas. E a gente vai reconectar a Bispa Sônia. Você ligou a TV agora, nós estamos recebendo a Bispa Sônia hoje no programa. Ela está lançando no próximo sábado o livro Reencontro com a Vida, que é um testemunhal mesmo daquilo que ela viveu, da perda do filho, e que está ajudando tantas pessoas. E agora nós estamos conversando, a Bispa estava falando com a doutora, com a dona Juraci, e falando dessa identificação, né, Bispa, com as histórias, com a dor. Sim, eu sei para quem tem um filho. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Por exemplo, esse médico que fez isso, ele errou. E ele não pagou por isso, porque aconteceu isso com o seu filho. Ele pode fazer com outras pessoas. Sim. Entendeu? Então, sim, isso tem que ser punido. A punição, eu também. Entendeu? Mas, tem que ter uma punição. É igual falo para mim. Igual falo pra... Pode falar. Foi condenado em primeira instância. Mas até agora não aconteceu nada. Mas perdeu o CRM dele? Não está passado. Continua fazendo barbaridade com outras pessoas. Isso que eu falo, isso que está errado. Essas leis têm que mudar, entendeu? Pedem para mim se eu perdoo o meu filho, o assassino do meu filho. Não vou perdoar, não queiram trabalhar comigo, perdão. Eu não vou te perdoar hoje, não é que amanhã eu possa perdoar. Eu não vou perdoar hoje e não vou perdoar amanhã. Isso é comigo. Eu não tem problema se uma mãe perdoa. Eu estou falando
De mim, eu não perdoo. No seu caso, esse médico que fez isso com seu filho, e as outras pessoas que vão passar por ele? Poderia ser um filho meu que ia passar por ele. Ia acontecer a mesma coisa. Eu acho realmente isso é um absurdo. Porque a gente é uma pessoa pública também. Certos processos eles têm segredo de justiça e eles são conduzidos da forma... Agora, uma coisa é, Deus me deu a oportunidade do meu filho ficar 7 anos no coma. Nesses 7 anos, eu vi ele melhorando, coisa pouca, muito pouca, no sentido de ficar reintegralizado no seu corpo, mas não na sua mente. E depois ele recolheu. Então, eu vi que o tempo dele tinha acabado, a missão dele acabou, sabe? Ou acabaram com a missão dele? Eu já penso diferente. Sim, poderia ter sido terminada de outra forma, mas eu vi muitas pessoas sendo curadas. Eu orava, outros saindo do coma, e o meu não saiu. E eu entendi. Então, Deus me deu a oportunidade de todos os recursos que podia na terra e no céu foram usados. E ele foi recolhido. Então, o perdão, se a falta de perdão punisse a outra pessoa, eu ia concordar com você. Se você não perdoar, deixasse a pessoa que fez o dano para a tua família inteira, porque teu filho, eu creio que está no céu. Mas quem fica é que precisa de ressurreição. Precisa reaprender a viver de novo. Que a gente não foi programado para viver assim. Se a tua falta de perdão punisse o outro, castigasse, ele sentisse pelo menos um dízimo da dor que a família inteira e a noiva e tudo sentiram, eu ia falar, ok, não perdoa. Mas o grande problema é que quando você não perdoa, quem sofre é você. Você fica na mão daquela pessoa. Não aceito, Bispo. Eu entendo. Eu preciso, por amar o meu filho, por amar o meu filho, eu não quero que o meu filho seja lembrado pela minha dor. Depois que o TID foi recolhido, a vida da Bispa Sônia terminou, a saúde dela mental e física foi comprometida. Eu não quero que o meu filho seja lembrado dessa forma. Eu quero que ele seja lembrado como ele era. Eu sempre falo, eu tenho 3 filhos, né? Eu falo que se eu fosse aquelas índias americanas, que eu ia... Mas isso eu falava antes do TID ser recolhido, que eu ia pôr o nome do TID de festa, o nome da minha filha de luz no meu olhar, porque ela é realmente lindíssima. E o nome do meu outro filho, Gabriel, que Deus deu 11 anos depois, fruto do sonho, não da barriga, de mel da minha boca. Então, tiraram a minha festa, a minha fé. Ele era o meu futuro, ele era o meu sonho de futuro. Não foi só o filho, foi o futuro. Eu fiquei sem futuro, eu fiquei sem sonho. Então, é uma coisa... Agora, não vão fazer do meu filho a minha doença. Isso não. Isso eu não vou permitir. Então, eu quero que lembre do meu filho. Eu levanto todo dia, que eu me arrumo e eu busco força de Deus para que Ele me ensine. E eu liberei a vida desse médico, porque de Deus ninguém zomba. O que o homem semeia, ele vai colher. Eu sei disso. Eu vejo isso, eu vivo isso. E eu liberei a vida desse médico. É claro que está correndo na justiça, e eu quero que a justiça faça a justiça mesmo, para que outros não sofram o que eu estou sofrendo. Mas
O meu filho não vai, ninguém vai falar do meu filho e falar assim, depois dele acabou a vida dela. Não, vão lembrar, ele era brilhante, ele era poliglota, ele era um excelente bispo, ele era um autodidata, ele era um realizador, ele era um conquistador. E eu quero, por amor a ele, por isso que nesse livro, Reencontro com a Vida, eu falo que é a resposta através do amor. Porque por amor a ele, eu vou ficar bem. Por amor, porque isso eu posso dar para ele ainda. Eu não posso mais dar presente de Natal. Eu não posso mais dar presente de aniversário. Eu não posso mais dar prato. Eu não posso mais dar beijo. Mas eu posso dar honra. Eu posso dar honra. Isso eu posso dar para o meu filho. Honra. Para que ele seja lembrado. Mas eu respeito muito você. Pelo brilho e por tudo que ele respeito e não pela muito, minha enfermidade e dor. Muito. E quanto à minha enfermidade e à minha dor, eu tenho buscado consolo de Deus e propósito. Então, esse livro foi uma missão e um desafio. Porque já que eu tenho que passar por essa dor tão grande, e Deus tem me ensinado a passar, a superar e a não entrar em vingança, porque cada vez que a pessoa se vinga, sabe o que acontece? Para ela se vingar de alguém ruim, ela tem que ser pior do que o ruim. Então ela se detona. Já chega o que essa morte me detonou. Eu não vou me detonar mais. Eu não vou fazer isso comigo. Mas eu busquei de Deus, me ensina a viver, porque eu não sabia. Eu não sabia acordar sem filho. Eu não sabia viver o dia tendo indicado um filho. Eu não sabia eu não falo em vingança, eu não falo em vingança. Eu só falo que eu entendo você. Eu tenho várias mães que perderam hoje. Eu conheci, dou força, várias pessoas que perderam os filhos também. Tem umas que perdoam, tem outras que não perdoam. Eu estou falando o meu posicionamento, tanto que eu entendo o seu posicionamento. Eu entendo muito o seu posicionamento e gostaria de ser assim, só que eu não sou. E eu sou muito verdadeira em te falar. Não estou pensando em vingança, não estou pensando em pegar um revólver e ir lá matar ele, porque eu sei que isso não adianta nada. Isso, o erro, são as leis que não existem e que precisam mudar. Isso sim, isso eu luto. Eu fui para Brasília, depois que meu filho morreu, umas 20 vezes. Conseguimos passar a redução da maioridade penal e que parou no Senado e não resolveu nada. Nada. Até hoje não resolvemos nada. Só que falar em perdão para mim não dá. Eu respeito você de coração. Eu vi aí a sua dor. Eu viveria assim, do mesmo jeito. A dor que você viveu, vendo teu filho lá. Meu Deus, é muito triste. Como outras mães que eu acompanhei, que foram mortes muito trágicas. Não dá aqui para comentar todas. Mas assim, eu, Juracy, eu sei o sofrimento dos meus filhos, da minha família. Eu tenho mais 2 filhos. Eu tenho o Vinícius, que faz engenharia na USP. Eu tenho o Gustavo, que já se formou, já trabalha. Eu sei o que eles sofreram. O Vinícius é mais parecido comigo. Assim, ele sofre até hoje. Ele sofre muito. Ele tem umas gêmeas, ele casou, hoje ele tem gêmeas. Mas ele sofre muito. Esses caras conseguiram destruir uma família, porque o Tiago, ele foi acostumado, eu acostumei, eles falarem, eu te amo. Ele chegava em casa, a primeira coisa que ele falava para os meus filhos era um beijo no rosto, ele dava para meus filhos, como foi o dia de vocês? Era, eu te amo, indo para o hospital, porque ele morreu no hospital, foi 10 para as 11 da noite, ele morreu, faleceu 2h20 da manhã no hospital, foi rápido. Ele indo no carro, deitado no colo do meu filho, do Vinícius, eu te amo, Vinícius. O Vinícius falou, calma, Tiago, eu também te amo, a gente já está chegando. Então eu passei isso para eles. Então eu não aceito que um ser,
porque eu não sei como chamar, que um ser acabou com a vida de uma família. Eu não posso perdoar uma pessoa assim. Eu não sou Deus. Isso eu deixo para Deus. Deus vai saber o caminho certo. O que ele faz é Deus. Para mim, Deus vai saber o que fazer. Eu não sou Deus. Eu não perdoo. Assim, eu te respeito, né? Mas eu só quero te falar que eu sempre fiz TV, faz quase 40 anos que eu faço TV, 30 anos que eu faço TV. Eu terminava de fazer o programa, a primeira ligação era dele. Mãe, como você é linda. Mãe, você é linda. Eu te amo. Você sabe o que é depois fazer o programa e não ouvir essa voz? Eu tenho um grupo o maior grupo de louvor cristão da América Latina, que é o Renascer Praise. E ele é que ficava no ponto quando eu ia gravar e falava. Como foi difícil para mim voltar a gravar e fazer CD sem ter a voz dele. O meu marido hoje faz isso, né? E nós temos procurado, nós pedimos a Deus que nós queremos nos reinventar. E no meu caso, o perdão faz parte da honra que eu presto ao meu filho, por amor. O meu filho menor também passou por uma depressão terrível. Agora é que ele está começando a sair do abismo que ele entrou. Agora, porque como ele nasceu 13 anos depois do Tidão, o Tid e a Fê praticamente eram pais dele. Então, era assim mesmo, eu trabalhava demais, tudo. Então, eles é que... É uma diferença grande. É uma diferença grande. Tanto que o Gabriel, ele acordava de madrugada, pequenininho, e eu só ouvia o Tid falando assim: hoje você não vai fazer xixi na minha cama não, moleque. Sai daqui. Então, era uma ligação assim muito, muito forte. Nós somos uma família muito ligada um no outro, muito misturada. Por exemplo, marcava uma pregação para eu ir, de repente eu não podia ir, o Tid ia, era a mesma coisa. O apóstolo, o Tid ia, era a mesma coisa. A gente fazia livro, mandava o Tid assinar também. Então, assim, é uma coisa muito, muito carne e unha, muito ligada. E eu resolvi, o Espírito Santo tem me ajudado, o entendimento que ele me deu. E eu simplesmente não questiono dor de ninguém, porque a dor de cada um é a dor de cada um. Exatamente. Não se pode falar, faça isso ou faça aquilo. Exatamente. Mas eu posso dar o meu testemunho. Isso eu posso dar. Com certeza. Que para mim, perdoar não quer dizer esquecer. Perdoar quer dizer para mim, você não vai mandar nos meus sentimentos. Você não vai ter autoridade sobre a minha alegria, porque meu filho pode estar num outro plano, mas ele continua vivo aqui dentro de mim. Eu lembro dele todos os dias, eu ouço a risada dele. Se ele estivesse aqui, eu sei qual a reação que ele teria. Então, o que a vida juntou, a morte não tira, Juraci. Ninguém pode tirar o teu filho de você. Até depois de morta, você vai ser mãe do Tiago. A vida inteira, você é a mãe do Tiago. Muita falta, mas eu sinto muita falta, Sônia. Muita falta. Eu sei, querida. Eu sei muito bem. Sabe? Eu espero que aconteça com você uma coisa que aconteceu comigo e eu falo nesse livro. Olha, mais ou menos uns 40% dessa dor, sabe o que é? É que você não é mais aquela pessoa. E Deus precisa te dar de volta para você. Sabe? Precisa dar a alegria que você tinha quando você tinha o Tiago, a força que você tinha
está fazendo falta você também. Não é só seu filho que faz falta para você. Você sente falta de você. Peça para Deus te devolver. Fala, Senhor, me dá de volta para mim. Me dá aquela pessoa que conseguia olhar e rir, porque eu tenho netos que me fazem sorrir. Eu tenho filhos que me fazem sorrir. Eu tenho marido que me faz sorrir. Eu tenho outras alegrias que eu não tinha naquela época. E eu preciso de mim de volta. E foi isso que aconteceu, o grande milagre que eu falo, que eu descrevo nesse livro, e que eu espero que cada um chegue nesse milagre. É um milagre de receber você de volta, porque isso você pode ser restituído. Porque o duro é que a morte, ela não leva só a pessoa, ela quer levar todo mundo em vida, quer deixar todo mundo vegetando. Mas Deus pode te restituir de você mesma. E isso eu desejo, isso sim eu desejo. Quanto a perdoar, não perdoar, vai ser uma consequência. Quando você tiver você de volta, a Juraci maravilhosa de volta, como Deus me deu de volta. Um dia, na igreja, meu marido tinha acabado de ministrar e ele trouxe uma palavra profética e falou assim: Você que ligou a TV agora, estamos recebendo a Bispa Sônia, que está conversando conosco. A Juraci está aqui com a gente. É o lançamento do livro da Bispa Sônia neste final de semana, Reencontro com a Vida. E a gente se emociona muito porque a Juraci está aqui contando a história e nós estamos aprendendo o poder da superação. Por quê? Porque muitas vezes nós passamos por perdas terríveis, como aconteceu com a Bispa Sônia e como aconteceu com a dona Juraci, e cada um de nós tem a sua maneira de reagir. Mas nós estamos aprendendo hoje esse resgate que a Bispa Sônia está contando para a gente, que foi uma das coisas que mais chama atenção no livro, né, Bispa? Porque muitas vezes eu estou ouvindo a senhora falar e a gente se emociona de novo, e não é só isso. É a gente saber que existe um caminho e um passo a passo para que a gente vá recuperando essa vontade de viver, né, Bispa? Com certeza. Eu acho que a gente, até o passo de perdoar ou não dá se eu não me tiver de volta. Eu preciso que Deus me restitua. Isso quando meu marido profetizou, Deus vai te restituir de tudo, eu caí num choro desesperador. Eu estava no altar, transmitido pela televisão, e eu não conseguia parar de chorar. Falei, bom, nesses 7 anos eu criei milagre. E tinha substância, agora não tem mais materialidade. Como vai restituir? E o Espírito Santo falou comigo, nunca duvide do meu poder de restituição. E ele foi trabalhando, eu fiquei quieta, parou o choro. E eu falei, bom, não sei como vai ser isso. Porque, inclusive, a gente não quer pôr ninguém no lugar do nosso filho. O lugar dele é o lugar dele. Não existe isso. Fila não anda. O lugar dele é o lugar dele para sempre. Para sempre. Aí, 2 anos depois, quando eu estava no Rio Jordão, em Israel, e eu estava mergulhando ali no Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, eu ouvi audível a voz do Espírito Santo me falando, levanta as mãos, hoje eu estou cumprindo a minha promessa, eu estou dando você de volta para você, eu estou te dando de volta, eu estou dando a pessoa que tem sonho, eu estou dando a pessoa que tem futuro, eu estou dando a pessoa que não vai levantar mais só para querer morrer, por causa dessa falta horrível, essa ausência, esse desespero, esse vazio. E realmente Deus tem me devolvido de mim mesma. E com isso eu consegui colocar esse médico no lugar que ele tem que ficar. Guardar o lugar do meu filho no lugar que eu quero que ele fique. E também enxergar
que o meu sonho não pode ser o outro. Meu sonho precisa ser um sonho para mim, um sonho meu. Ninguém pode sonhar, ter um sonho e o outro ser o sonho. Você precisa ter um sonho para você. E eu descobri que eu não tinha sonhos para mim. Eu tinha sonhos para o meu marido, para a igreja, para os meus filhos, mas não tinha para mim. Então, Deus tem me ensinado nesse novo ciclo. E eu espero mesmo, Juraci, que você sempre fale do seu filho como você falou. Tiago, brilhante. Tiago, lindo. Eu imagino ele e o Tidão que eles estão fazendo no céu. Meu Deus do céu, estão fazendo uma revolução. O Tiago, que fala muitas línguas. O Tiago, muitos idiomas. O Tiago, pena que o meu é São Paulino. O meu não era corintiano. Mas quem sabe eles estão fazendo um jogo de futebol lá. Né? Eu espero que você fale dele com esse sorriso. E esse sorriso que ele tem, que ele herdou de você. E que você possa continuar lutando, sim, para que leis mudem, assim como eu luto de outra forma, levando cestas básicas, tendo um centro assistencial dentro de uma das maiores comunidades da América Latina, que é Heliópolis, para que eles possam, ao invés de só droga e banditismo, eles possam ter uma carreira, eles possam ter um futuro, eles possam... E se eu for esperar só o governo, então, quem sabe você pode me ajudar lá, no Heliópolis. E a gente põe o nome de uma sala lá. Eu já fiz vários trabalhos sociais também, Sônia. Já fiz com crianças, entendeu? No interior, que é minha família. Eu nasci em Oswaldo Cruz, que é interior de São Paulo, e o Tiago gostava muito de lá. Então, eu comprava tudo aqui em São Paulo, eu pegava meu carro, ia para lá, e eles faziam futebol para crianças carentes, com um troféu, a gente dava dinheiro, eles compravam um troféu. E eu conversava muito com os pequenininhos, dava conselho e levava lanche. A gente ficava o dia inteiro, eu e minha família, o dia inteiro lá com eles, vinha gente de toda a região. Então, já trabalhei muito, muito com isso também. Nossa, olha, muito bom. Muito bom. Por isso que eu falo, eu trabalho... Começa a ter propósito. Eu trabalho pela redução da maioridade penal, mas nem por isso eu quero que todos os pequenos virem assim. Não, eu trabalho com eles para que eles não precisem entrar no mundo do crime. Chegar nesse ponto. Entendeu? Amém. Que isso não aconteceria. Em nome de Jesus, que você possa criar nesses pequenos muitos Tiagos. Sim, porque você é mãe de campeões. Eu criei um movimento, o movimento Tiago Vivo também. Através dele eu faço algumas coisas. E é aí que a gente vai, entendeu? Vai! Parabéns, é por aí. Essa dor tem que ter. Vamos canalizar essa dor para fazer. Eu quero fazer muitos outros TIDs. Ele ganhou uma que você praça. Faça muitos outros Tiagos. Ele ganhou uma praça com o nome dele também. Ele ganhou uma praça com o nome dele também. Olha aí, eu também, eu ganhei um viaduto. Que linda! O Pedroso chama viaduto também Bispo Tide Hernandes. Que lindo! Então, essas coisas nós podemos dar. Vamos continuar dando dessa honra. Que Deus te devolva para você. Você é uma mulher linda. E com muito potencial para gerar mais Tiagos. Bispa, obrigada de senhora estar aqui com a gente. A gente está falando do livro mais uma vez. Eu acho muito importante, porque o seu testemunho, ele une aquilo que a gente precisa, que é a fé, para a gente recomeçar. A gente até falava sobre isso antes de marcar essa conversa, justamente porque a gente sabe que, muitas vezes, outros tipos de perdas fazem com que a gente também resolva estacionar. Eu tenho certeza que esse livro também vai ajudar demais essas pessoas que pararam por alguma razão e que, muitas vezes, não conseguem sozinhas caminhar de novo, voltarem a caminhar, né?
É isso mesmo, querida. A minha intenção é levar esse sorriso que eu vi no rosto da Juracy. A minha intenção é levar essa mensagem que invadiu a minha vida. A minha intenção é, de forma alguma, penetrar, mas levar aquilo que me transformou para que outras pessoas também vivam, que reencontrem a vida. Valeu de Taci. Um beijo para a senhora. Obrigada, viu, Obrigado. Bispa? Amei. Doutora. Te amo, Bispa. Um beijo, Keila. Fiquem com Deus. Amém. Fica Aqueles com que estão Deus. assistindo, o Reencontro com a Vida já está aí. Eu espero que você, ao ler esse livro, também viva o que eu estou vivendo. Tenho certeza que vai te fazer muito bem. Deus te abençoe. Um beijo, Bispa. Um beijo. Você pode adquirir o livro da Bispa Sônia no Gospel Bay. Pelo Instagram você tem mais informações. Só quero te convidar para estar conosco no lançamento do livro, que vai ser no próximo sábado, lá na Almeida Lima, 1290, a partir das 5 horas da tarde, na nossa reunião das Mulheres Mais Que Vencedoras. É uma tarde de autógrafos também, é um tempo muito edificante, com a palavra do Senhor, e também que você tenha essa oportunidade, está aí na tela para você todas as informações, para que você realmente viva essa transformação. Porque sabe, Olga, quando a gente que acompanhou, quando a gente ouve a Bispa Sônia falando, a gente sabe da dificuldade que é você superar qualquer que seja a perda. Mas quando nós falamos de perda de pessoas que a gente ama, a gente sabe que é como se a gente se reeducasse, que foi o que a Bispa falou para a dona Juracy, né? É você se reeducar para tentar assimilar um recomeço sem aquilo que é tão precioso para você, né? Quer dizer, é um trabalho que também não é da noite para o dia, e cada um tem o seu tempo. Exatamente. Cada pessoa tem o seu tempo, e o mais importante, né, é você entender que a vida é finita, que um dia todos nós vamos morrer, mais cedo ou mais tarde, mas nunca se espera que um filho faleça antes dos pais. Então, alterou a ordem do negócio. Exatamente, a ordem das coisas foi alterada. Então, isso realmente gera muita dor, porque a mãe, ela tem 1000 sonhos em relação a esse filho. Ele já conseguiu uma série de coisas, mas ela quer ver ele se casar, ela quer ver os netinhos, ela quer acompanhar a vida dele ao longo da vida. Ela quer ir embora antes dele. Isso vale para todas as mães e para todos os pais. Então, quando a vida do seu filho é tirada dessa maneira, assim, tão brusca, de repente acabou, como assim? Como ela mesma relatou, foi tudo muito rápido, ela não teve nem condições de entender o que estava acontecendo. Isso dói, e dói muito. Só que, independente de perdoar ou de não perdoar, ela tem que entender que a vida segue. E como a Bispa falou muito bem, nós temos que continuar a nossa vida, nós temos que cuidar de nós. Não existe pessoa melhor para cuidar de você do que você mesma. Então você precisa cuidar de você, você precisa buscar a força da mulher que você sempre foi, para continuar seguindo adiante e fazendo coisas boas e esperando que o futuro seja melhor e que outros filhos não tenham, outras mães não sofram exatamente como você está sofrendo. Então, usar isso como uma fonte de energia, de força para você seguir adiante. Lamentar a dor não adianta. Uma coisa que eu sempre digo, a gente nunca esquece o que a gente vive. Mas a gente pode parar de sofrer por aquilo que a gente viveu. Se lembra também, né? Exatamente. Juracy, você sabe que uma das coisas que mais me chama a atenção na Bispa Sônia é o fato dela ter transformado, que eu acho que isso é uma coisa que vai ficar gravado no seu coração, eu tenho certeza, porque depois que ela falou isso, a tua expressão mudou. Que é você imaginar a reação dele se te visse sofrendo tanto. Assim, conhecendo um pouco, caminhando com a Bispa, eu sei que isso foi uma das coisas que mais fortaleceu ela, de imaginar que uma pessoa tão alegre como ele era, que é o caso do Tiago também, como que ele reagiria se a visse tão triste e tão caída, como ela falou. E isso é uma coisa que você precisa se prender, porque com certeza ele sofreria muito se ele te visse sofrendo. É assim, não é uma coisa... é muito fácil a gente falar. Mas eu estou falando por uma coisa que eu não vivi, mas você ouviu de alguém que viveu. Sim.
Então, eu acho que isso é algo que você está aqui hoje, e eu fiz questão que você viesse para isso, para de alguma forma a gente mostrar para você que alguém, mesmo que seja a única pessoa que a gente conheça, mas que alguém está conseguindo sobreviver feliz. Não sobreviver empurrando, mas sobreviver com o coração alegre a despeito de tudo que viveu. Que era essa a nossa ideia e nossa intenção hoje trazendo você, que você a ouvisse e que isso não mudasse a tua maneira de pensar, mas a tua maneira de agir com você mesmo, para que você consiga recuperar e passe essa alegria para aqueles que estão ao teu redor. Para a menina que é a sua nora, para os teus outros filhos, para os seus netos, porque, como a bispa falou, são pessoas que precisam de você. E que isso conforte mesmo o teu coração. O livro da bispa Sônia vai ficar com você. Eu vou deixar esse livro com você, para você ler, para que você procure, a partir de hoje, se lembrar disso, que tem alguém que sofreu tanto quanto você e sofre. Porque eu acho que o sofrimento não acaba. Não acaba. Com certeza, a bispa sofre da mesma forma. Com certeza. Mas você administrar o sofrimento para que isso não te consuma é o grande segredo. Na minha opinião, é o grande segredo para hoje. E o que hoje você... Como é que você está se sentindo de quando você chegou para agora? Conta um pouquinho para mim. Anjo, tudo na minha vida é complicado, sabe? Eu tenho que, primeiro, ficar num cantinho, pensar. É muito difícil para mim tirar conclusões assim, papo, entendeu? Eu até tinha falado com quem entrou em contato comigo, né? Que eu estou vivendo até a síndrome do pânico, entendeu? Eu não tenho vontade de sair. Mesmo depois de tantos anos, né? Mesmo depois de tantos anos, eu tenho... As netinhas são idênticas, são gêmeas idênticas, então, quando eu entro assim, eu coloco elas na minha cabeça, entendeu? Para pensar, porque aquele sorrisinho, até minha nora sabia que eu estava vindo aqui, e eles até falam, mãe... Você vai... É melhor você não ir, porque senão você vai sofrer. Eu falo, filho, o que eu quero sempre é passar para outras mães o que eu sinto. E sempre faço isso. E tento ajudar também. Eu tento ajudar muitas mães. Às vezes acontece uma tragédia, elas ligam para mim, me passam o telefone, liga para ela, tenta conversar com ela. E eu tento juntar força de onde eu não tenho. Não peço força. Não peço força, porque eu não tenho, mas tento conversar o que aconteceu comigo, para tentar levar para aquela pessoa algo diferente, entendeu? Eu também faço isso, sabe? Eu procuro fazer isso na minha vida. Eu tento mostrar para as pessoas que o que aconteceu com o meu filho não aconteceu só... A minha rua é uma rua tranquila, uma rua calma, que ninguém imaginava que isso ia acontecer. Então eu peço para todo mundo, cuidado ao chegar em casa, ao sair de casa, preste atenção. Isso eu falo para todo mundo, que não acontece só no vizinho, entendeu? Estou falando para vocês também. E acontece cada vez mais. Entendeu? Cada vez mais. Infelizmente. Não andar com o celular na rua. É errado? Lógico, a gente compra um celular, não pode andar com o celular na rua. Infelizmente, a gente não pode. É uma realidade. É uma realidade. Sim. Então, eu tento passar isso que eu vivi, que não quero que as pessoas vivam, entendeu? Por isso que eu luto, sim, pelas mudanças nas leis, redução da maioridade penal, eu luto mesmo, entendeu? Tenho os meus preferidos políticos, porque, infelizmente, não pode envolver política. Não, quem muda as leis são os deputados federais e os senadores. Então, a gente tem que pegar... Tem que saber em quem votar. Quem votar. Exatamente. Entendeu? Tem que saber em quem votar e quem é a favor disso, entendeu? Da legítima defesa, porque é necessário. Sem dúvida. Entendeu? E é uma conscientização também, que você já teve dessa necessidade. Com certeza. Que isso é muito importante também. É isso. De alguma forma, apesar de todo o sofrimento, você tem ajudado muitas famílias. É porque às vezes a gente passa pela situação e imagina que a nossa tristeza também não ensina as outras pessoas. E até a nossa tristeza pode ensinar, né, Olga? Sim, um momento difícil que a gente vive. Colabora, né? Para que a pessoa entenda o que ela está vivendo, para que as pessoas percebam que elas não estão sozinhas,
que existem outras pessoas que estão passando pela mesma dor e esse compartilhamento da dor também colabora para que elas resgatem aos poucos a alegria de voltar a viver novamente. É porque não dá para você viver do passado, o passado já foi. Agora é pensar daqui para frente, o que você pode fazer de bom para as pessoas à sua volta, de que forma você pode colaborar para que as pessoas tenham uma vida melhor, possam evitar que aconteça a mesma coisa que aconteceu. A minha vida ela é dividida, eu posso dizer assim, que ela é dividida em duas partes, sabe? Sim. Uma que eu sofro muito e outra que eu ajudo muito, entendeu? Eu ajudo muito as pessoas. Que é para dar o equilíbrio. E dar esse equilíbrio. Claro que eu queria tirar essa parte. Por enquanto ainda não consigo. Mas vai conseguir. Vai. Entendeu? Vai conseguir. Olha, eu quero encerrar o programa, é que ouvindo a conversa me veio, acho que até a Olga conhece essa passagem, é uma coisa que me emociona muito, que fala sobre coragem. Porque a gente precisa ter muita coragem para viver, mesmo quando você não perdeu ninguém. Muito. A vida hoje é das pessoas corajosas. A gente só consegue se firmar, continuar caminhando, através da coragem que a fé nos dá. E eu desejo, Juracy, que Deus te dê essa coragem. Muito obrigada. Porque tem uma frase que eu li há muito tempo, que isso fica muito sempre na minha cabeça, que diz assim, que Deus é o Deus dos valentes. Porque o valente, ele toma a decisão com medo, ele sabe o tanto que é difícil, ele está sofrendo, mas ele não desiste, porque ele acredita em milagre. Exatamente. Guarda isso no teu coração. Porque a nossa coragem de continuar caminhando, de não desistir, a coragem da bispa de transformar a dor num livro que vai alcançar tanta gente. Eu fico sempre imaginando a dificuldade para você colocar no papel aquilo que você está sentindo e que ninguém conhece. Sim. Porque cada um sabe a sua dor, como a gente falou no início. Então, que Deus te fortaleça e te dê essa coragem para continuar caminhando e para que as pessoas olhem para você e falem, nossa, que mulher forte. Ela conseguiu, porque o forte não é aquele que não chora. É aquele que chora, enxuga a lágrima e vai embora. E até aconteceu comigo um fato, vou falar rápido, que meu filho tinha perdido meu filho e eu não ia em psiquiatra, eu lutava contra isso, de tanto me pedirem eu fui. E o psiquiatra falou para mim, olha, Juracy, é o seguinte, no teu caso, nós vamos ter que fazer um tratamento assim de guerrilheiro, como uma pessoa que está na guerra por um mês. Depois a gente vai diminuir. Tá bom, nós começamos o tratamento, eu recebi uma ligação. Eu não estava dirigindo, eu não estava saindo de casa, nada. Recebo uma ligação, meus filhos sabiam. Recebo uma ligação que a minha mãe morreu de infarto. Eu esqueci. E peguei o carro com o meu mais novo e fui para Oswaldo do Cruz, 600 quilômetros. Quando chegou em Bauru, eu sofri um acidente. Eu capotei dessa via, o canteiro central, e entrei embaixo do caminhão na outra via. Deu perda total, eu quebrei tudo. Meu filho ficou 48 horas para óbito, meu mais novo. Meu Deus. Eu fiquei um mês na UTI, ele também ficou menos, mas ficou lá comigo depois. E aí, eu conversei muito com Deus, eu agradeci muito, porque Ele salvou meu filho. Ele salvou meu filho. Se eu tinha alguma mágoa, porque Deus deixou a força do mal ali naquele momento, eu agradeci, eu ajoelhei. Quando eu fiquei boa, porque esse um mês eu não estava em si. Eu agradeci a Deus. Ele salvou um filho meu, entendeu? Então eu não sou contra Deus, eu sou a favor de Deus. Eu tenho certeza disso. Entendeu? Obrigada, viu, dona Juracy? Imagina, Olga, obrigada por você estar com a gente mais uma vez. Obrigada a você que passou essa parte da tarde com a gente. Obrigada, Bispa Sônia, que se dispôs a conversar conosco hoje, nos ensinar tanto. Muito, muito obrigada pela tua companhia. Amanhã nós voltamos às 2h30 da tarde. É sempre uma alegria ter você aqui conosco. Que Deus abençoe sua tarde. Até amanhã. Um beijo para você.